Assinados os documentos, vamos ouvir Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bom dia a todos. Bom dia ao conviver. Vocês são a razão de ser de todo o nosso esforço. Obrigado. Bom dia a todos os trabalhadores aqui da nossa Unidade Básica de Saúde, coração pulsante do SUS, de cara com a população. Obrigado. Bom dia, cumprimento o nosso governador de Estado, Eduardo Leite, prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan, meu ex-colega de Câmara. Lá eu permaneci 8 anos. Você estava os dois, mano? Você 6 anos, Marquesan. Tivemos juntos lá em grandes debates. Aqui é a representante da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde no Brasil, Socorro Gross Galiano. Muito obrigado, Socorro, pela tua presença aqui, significando integração das Américas. Ao vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, secretário de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. Muito obrigado, Arita, pela toda a sua vida de dedicação ao SUS. O secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Pablo Sturmer. Esse é o quê? Alemão? É, alemão. Boa, Sturmer. É o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson Oliveira, e é o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, mas que assume a Secretaria Nacional de Atenção Primária. O SUS decide, com essa criação de uma Secretaria Nacional de Atenção Primária, deixar claro que a reorganização do Sistema Único de Saúde do país será feita partindo da reorganização, revitalização e empoderamento da atenção primária. É daí que nós vamos... É daí que nós vamos organizar o sistema. Quando a gente fala isso, governador, às vezes as pessoas acham que isso pode ser algum chavão, mas eu vou explicar bem na prática. Esse programa que nós lançamos, vocês já faziam aqui, um pessoal do Piauí já fazia, nós já temos aí em vários estados, temos exemplos de unidades básicas que foram para o turno ampliado. A mulher saiu para trabalhar, foi para o mercado de trabalho, o homem. Muitos saem de casa às 6 horas, 5h30 da manhã, a unidade básica está fechada. Aquela unidade de 40 horas, quando chega na hora do almoço, também fecha. Aí ela reabre 1 da tarde, fecha às 17 horas, as pessoas voltam para casa às 18 horas, 19 horas. E a única opção que tem ou é para uma UPA ou é para um pronto-socorro. E aí todos reclamam que a UPA ou o pronto-socorro está superlotado, porque, afinal de contas, as pessoas deveriam ir em outros horários. Ora, como ir em outros horários, se nos outros horários você tem o trabalho, você tem a escola, você tem o cuidador? Quando o país, de uma maneira precipitada, lançou uma revitalização, uma reorganização através das UPAs, hoje nós temos quase 600 UPAs paralisadas, obras paradas, porque quando abrem, muitas vezes as cidades se desorganizam na sua atenção primária, o corpo de trabalhadores, principalmente os médicos, que dão suporte nos hospitais dessas cidades, são divididos entre o hospital e a UPA, isto pressiona todo o sistema, desorganiza, é caro. Quando a gente fala, nós vamos recomeçar pela atenção primária, a gente tem que deixar claro que nós queremos a atenção primária forte, nós queremos o turno estendido, então nós temos que colocar recurso. O que vocês fizeram aqui com recursos próprios de Porto Alegre, a União só olhando de longe, uma unidade como essa que tinha um custeio máximo de 42, 43 mil por mês, ela passa, nós triplicamos, 120. Aqui tinha 25, passa para quase 50. Aqui era menor custeada, que era 16, passa para 30. Nós duplicamos ou triplicamos o custeio de todas as equipes de saúde da família que estão na atenção primária,
E vamos dar para os prefeitos de todo o Brasil a modelagem. Se ele quer permanecer com 40 horas, se ele quer abrir uma unidade de 60 horas semanais sem saúde bucal, se ele quer abrir 60 horas com saúde bucal ou se ele quer abrir 75 horas com saúde bucal, a mais completa. Se ele vai trabalhar com 3 equipes como número máximo por unidade ou ele pode trabalhar com até 6 equipes. Se ele vai fragmentar os horários de 20 horas acima e vai organizar os seus trabalhos de enfermagem, médicos com essa modelagem, isso será dado como capacidade de administração para as cidades. E para que a gente faz todo esse esforço? Para recuperar o tempo perdido da atenção primária. O que mais simboliza, o que mais deixa no dia a dia a falência ou o abandono da atenção primária é a queda do número de vacinação. O nosso país tem um caso de sucesso em vacina. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro sempre foi um programa de referência internacional. O Brasil tem uma história de grandes campanhas, da época do Zé Gotinha, da época da mobilização nacional, do campanhismo. Nós conseguimos, as pessoas aqui que têm mais tempo de vida, mais janela de vida aqui, lembram de como era dramático uma criança com pólio. Eu sou nascido em 64, eu tenho amigos meus de infância que têm sequela de pólio. E talvez as mães mais jovens não sabem o drama dessas mães que estão hoje avós e quanto que elas comemoraram a chegada da vacina de doenças como pólio, que perderam afilhados, filhos, sarampo. Ah, sarampo, a internet fala que uma pessoa... Gente, o sarampo cega, o sarampo mata. Ontem em Nova York decretou emergência em saúde na cidade de Nova York por causa de surto de epidemia de sarampo em Nova York. Nós precisamos, o nosso país, quando entrar os venezuelanos lá pela Roraima, lá naquele extremo norte, que às vezes a gente aqui no sul fala, não, nós não temos nada com isso. Entrou o sarampo, fez uma epidemia em Boa Vista, logo a epidemia pulou para Manaus, fez uma grande epidemia em Manaus, de Manaus ela pulou para Belém, nós conseguimos cercar com vacina. Agora, e se tivesse começado por aqui, nós estaríamos vacinados ou teríamos uma epidemia de sarampo aqui? Há 4, 5 anos atrás, a febre amarela na nossa cidade de São Paulo fechou os parques. As pessoas faziam enormes filas porque nunca tinham se vacinado contra a febre amarela. E, de repente, a ameaça virou real. Nós precisamos entender que vacina é um direito das crianças e é um dever dos pais irresponsáveis. E responsáveis somos todos nós. Responsáveis são as mães, os pais, as tias, as madrinhas, os vizinhos, os canais todos de comunicação, os cameramen, o pessoal da saúde. Não deixem de perguntar se uma criança está recebendo a sua vacina em dia. Às vezes não estão levando e aquilo é um pequeno indicativo de que essa criança está sendo vítima de negligência. Ela pode estar sendo vítima de maltratos. Aos professores das escolas. Alguns municípios, alguns lugares no Brasil já exigem a carteira de vacinação, e eu sei que aqui temos vários vereadores, como um documento de confirmação da matrícula. Discutam na Câmara. Nós vamos discutir isso no Congresso Nacional, se a vacinação será um documento de apresentação para matrícula nas escolas. Hoje, no Bolsa Família, é condicionante para receber o Bolsa Família estar com as suas vacinas em dia. Outras condicionantes a gente vai mandar para o Congresso para que a gente possa discutir. Paralelo a isso, governador, eu chego aqui no Rio Grande do Sul também para trazer os cumprimentos do presidente Bolsonaro ao início da sua gestão, um governador jovem, que tem aí um grande desafio
como vários governadores tiveram aqui no nosso Rio Grande do Sul. A gente sabe da crise dos estados, a gente sabe da necessidade das reformas. Nós vamos travar essa discussão lá no Congresso Nacional e ela será muito intensa. Sei que vocês também as travarão aqui. O que o Ministério da Saúde vem hoje aqui é, primeiro, garantir melhor custeio, para que vocês possam enfrentar as peculiaridades do sistema de saúde aqui do Rio Grande do Sul. Essas portarias dizem respeito à habilitação de serviços de urgência, de SAMUS, de rede de urgência, de tudo que diz respeito a UPAs, tudo que diz respeito aos centros de reabilitação de pessoas com deficiência, uma série de políticas que foram instaladas e que estavam sem publicações, sem habilitações, algumas de 2017, a grande maioria nós recebemos o Ministério praticamente com 2018 todinho para trás. E quando eu chegava aqui, a minha amiga, nossa secretária Areta, falou assim, e a saúde mental? Nós precisamos habilitar. E ela não estava nessa lista aqui. Aí eu falei para ela, não, mas aqui pode ficar tranquila que eu vou habilitar a tua saúde mental, viu, Areta? Vocês precisam, e eu sei o tamanho dessa conta. Então nós vamos acrescentar a saúde mental para poder dar um ponto de equilíbrio aqui na rede do Rio Grande do Sul. O Grupo Hospitalar Conceição está começando uma diretoria nova essa semana, saindo daqui eu vou até lá, vou me inteirar e a gente vai começar também a melhorar a performance daquele hospital. Hoje aqui é fazer um apelo, hoje aqui é falar diretamente para os pais, avós, para que as gestantes e as crianças abaixo de 6 anos está aberta em todo o território nacional, em todas as unidades de saúde do país. A partir de hoje, está aberta a vacinação. Primeiro, para gestantes e crianças abaixo de 6 anos e a partir do dia 22, para toda a população que for o público-alvo dessa campanha. Serão 65 milhões de doses de vacina, onde a gente vai garantir um inverno para aqueles que necessitam, imunes dos principais vírus que circulam no nosso país e evitar que aquela gripe transforme em pneumonia e transforme em tristeza e óbito. Vamos fazer o melhor tempo das nossas vidas, vamos prevenir, que é bem melhor prevenir do que remediar. Obrigado pela recepção aqui do meu prefeito, do nosso governador, obrigado aos secretários Pablo, obrigado Areta, e um agradecimento especial a todos os vereadores e aos deputados estaduais. Ontem eu estive lá, está tendo a marcha de prefeito, e eu tive com deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul, o Eric e também conversando com o doutor Tiago, ambos pedindo e reforçando, o Rodrigo também reforçando, todos eles batendo na necessidade de nós habilitarmos serviços em Santiago, serviço em vários locais aqui, e eu tenho certeza que junto com a equipe a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Obrigado e vamos vacinar. Agora, gente, agora é com a gente. E eu sei que quando as unidades de saúde, eu sei quando o SUS junta os agentes comunitários e a força de trabalho, eu sei que a gente sabe sair do outro lado e nós vamos resgatar a atenção primária brasileira. Parabéns pelo trabalho até aqui e vamos em frente que temos muita coisa para fazer. Obrigado aí por cederem o Erno e o Gabardo. Né? É um empréstimo, mas eu espero não devolver tão cedo. Um abraço para vocês, muito obrigado. Neste momento, vamos ouvir Sua Excelência, o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui no Centro de Saúde para atendermos a esta convocação feita pelo ministro para um movimento de vacinação. Quero saudar o ministro Luiz Henrique Mandetta, toda a equipe do Ministério da Saúde, que aqui está conosco nesta mobilização. Saudar o prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, nosso querido prefeito da capital de todos os gaúchos, também o vice-prefeito Gustavo Paim, a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal, em nome de quem eu saúdo a todos os vereadores aqui presentes, ao prefeito municipal de Esteio, Leonardo Pascoal. Aliás, ministro, o senhor citou o caso dos venezuelanos, que
não é tão distante para nós, né? Esteio é um dos municípios que recebeu refugiados aí da Venezuela aqui no nosso estado. Então, é uma realidade presente para nós. A nossa secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman, o ministro fez um correto, adequado elogio à sua vida de dedicação ao SUS, e eu faço o agradecimento de que parte dessa vida seja dedicada a apoiar os meus mandatos. Foi minha secretária de Saúde em Pelotas, nos ajudou a fazer muito na saúde no município de Pelotas, e agora na Secretaria de Saúde do Estado também colabora para que a gente possa superar tantos desafios na saúde do Estado. Obrigado, Arita. Ao secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, o Pablo Stilmer. Está bem assim, na pronúncia? Em seu nome, eu quero saudar os demais secretários municipais de saúde aqui presentes, junto com o nosso presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de Piratini, o Diego Espíndola, coordenador do Centro de Saúde Modelo, Dr. Francisco Mazeta, a senhora gerente distrital do Centro de Saúde, a enfermeira Aline Monteiro, ao superintendente do Instituto de Cardiologia, Rogério Pires, ao presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a nossa representante da OPAS aqui, nos acompanhando, também a Organização Pan-Americana de Saúde. Senhores da imprensa, senhoras e senhores. Vou deixar aqui com alguém, aqui vou passar. Nós temos grandes desafios na saúde do Rio Grande do Sul, ministro Mandetta. Começa por um passivo que nós herdamos e que tem que ser atendido, de mais de 488 milhões de reais, com hospitais, com municípios, que foram empenhados, liquidados e não pagos no exercício anterior. E fora isso, 600 milhões de reais que sequer foram empenhados, o que complica bastante a situação para a resolução desse aporte de recursos. Mas estamos focando o trabalho em regularizar os repasses da competência do nosso governo. Então, os municípios já receberam janeiro, estão recebendo fevereiro. Temos esse compromisso de cumprir com os repasses da competência dos nossos repasses. Imagine o senhor, ministro, que os municípios não recebiam desde junho do ano passado. Hospitais não recebiam desde setembro do ano passado, gerando um passivo enorme na prestação de serviços da saúde. Evidentemente que isso toma muito a demanda, a atenção da nossa equipe da Secretaria de Saúde, mas com toda a habilidade e competência na liderança da secretária Arita Bergman, nós temos a nossa equipe mobilizada para avançarmos nesse sentido. Por isso, as portarias que o senhor assina hoje aqui são especialmente relevantes, por isso seu anúncio sobre a habilitação também de recursos para a saúde mental é especialmente importante. Por isso que a nossa demanda, que também fazemos de ampliação do teto da média e da alta complexidade, que precisa de aporte maior de recursos que hoje são suportados nessa defasagem pelo governo do Estado, também é importante. Mas nós vamos poder conversar sobre isso mais adiante. Hoje, a nossa mobilização tem que ser para a vacinação. Na atenção primária, a prevenção é fundamental. E se nós não tivermos a prevenção adequadamente feita, não haverá recursos suficientes para suportar o que nós temos que fazer na média e na alta complexidade. É impossível, será impossível, não haverá recursos suficientes, vai ser como enxugar gelo, né? Então a prevenção, ela é evidentemente levada adiante pela liderança de governo, a campanha ela é gerenciada pelo Ministério da Saúde, estados e municípios se mobilizam igualmente, nós queremos chegar a mais de 3.800.000 gaúchos imunizados. É uma meta ousada, mas factível, se for compreendido, e acho que está muito correta a terminologia, mais do que uma campanha, um movimento. Um movimento é mais do que uma campanha feita pelo Ministério e pelos governos. Um movimento de engajamento da sociedade. Tem que haver esse comprometimento coletivo, porque é de interesse de todos nós, que com esta prevenção se evitem doenças e, consequentemente, tristezas para as famílias e até, por que não dizer, evidentemente a gente não calcula os benefícios pelos recursos, mas também dos recursos públicos que nós temos que empregar na média e na alta complexidade
para lidar com a falta da prevenção. Então é fundamental que tenhamos esta grande, intensa mobilização em torno da vacinação, para que assim possamos ter melhor qualidade de vida. O ministro também citava até os benefícios econômicos de termos uma população imunizada e, consequentemente, deputado Neri, que também nos acompanha aqui, quando alguém precisa vir ao nosso país e precisa buscar imunização por doenças que aqui tem, que no seu país de origem não tenha, nós estamos afastando investidores, negócios, empreendimentos no nosso país. Então, até economicamente, turismo para o nosso país, nós estamos afastando o nosso país de ser o destino de investimentos, de turistas e, consequentemente, também tendo resultados econômicos relevantes. Por isso, é responsabilidade de todos nós. Eu quero fazer uma saudação ao Grupo Conviver, que está aqui conosco também, e afirmar, ministro, diante no estado do Rio Grande do Sul, é um estado que tem um avanço mais rápido do envelhecimento da população, um bom indicador de qualidade de vida do nosso estado, e que exige também políticas públicas e que estão no cerne da atenção da nossa secretária Arita Bergman, de qualificação do atendimento nas nossas unidades de saúde para promover saúde. Além de prevenir, também promover saúde, levando hábitos saudáveis, atividades físicas, à luz do que nós fizemos lá em Pelotas, da Rede Bem Cuidar, que é um exemplo também, acoplando serviços mais do que para tratar da doença, para levar saúde para a nossa população. Essa é a nossa grande missão e eu fico muito feliz de podermos ter este alinhamento com os propósitos do Ministério da Saúde, sob a sua liderança, na condução do presidente Jair Bolsonaro, que também peço que leve o nosso abraço a ele, com o alinhamento que temos também de propósito na liderança do nosso prefeito Marquesan, com a condução do secretário Pablo aqui, e a nossa secretária Arita Bergman, trabalhando conjuntamente para prevenirmos, para tratar quando tem que tratar adequadamente e reabilitar aqueles que eventualmente tiveram já o tratamento tardio, mas tudo que a gente puder prevenir, evidentemente, nos poupa de sofrimento, nos poupam recursos e nos gera a qualidade de vida que nós todos buscamos. Portanto, que alegria abrir esta campanha de vacinação aqui no Rio Grande do Sul, na certeza de que esta grande mobilização vai nos fazer atingir as nossas metas de vacinação, começando pelas gestantes, pelas crianças dos 6 meses aos 6 anos de idade, em seguida nas outras faixas, para que possamos ter uma população imunizada, atingindo as metas, reduzindo o número de óbitos pela influenza e assim tendo a qualidade de vida que todos nós buscamos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor governador, o senhor ministro, o senhor prefeito municipal, para, simbolicamente, dar início à vacinação, como lançamento. Tá bom? Tá para todo mundo, gente? Tá bom aí? Que dá. Prefeito. Bom, primeiro a gente teve que fazer uma vacinação a tempore no estado do Amazonas, porque entrou uma epidemia, um surto de gripe lá no mês de fevereiro, atipicamente. E uma cepa extremamente virulenta, em menos de 30 dias, chegamos a quase 30 óbitos. Então nós tivemos que fazer 1.200.000 doses de vacina, já concluímos a vacina do Amazonas. Nós queríamos antecipar até um pouco mais aqui para a região sul. Conseguimos antecipar em 10 dias, que a data seria 22, porque o inverno é mais rigoroso, as pessoas se aglomeram. Historicamente, até que a vacina, do ponto que se toma a vacina, até que o sistema imunológico responda com os anticorpos para evitar a gripe, leva-se aí um período de 15, 20 dias, até 30 dias, e fazê-la
quanto antes a gente entra no período do inverno mais rigoroso, já com todo mundo devidamente imunizado. Nós vamos trabalhar para o ano que vem, inclusive antecipar um pouco mais. A ideia é ver se a gente consegue trazer, pelo menos para a região sul, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ver se a gente consegue fazer isso na primeira quinzena de março, né, para ver se a gente consegue garantir uma melhor cobertura e uma qualidade de vida maior para a região sul do Brasil. Hoje, 100% dos postos, as secretarias estaduais já transferiram para as secretarias municipais. Hoje o SUS está na sua plenitude, com quase 40 milhões de doses já entregues. Nós vamos vacinar 65 milhões de doses e com toda a tranquilidade. Agora, a partir do momento que os estados vão atingindo as suas metas, vão alimentando o sistema, a sociedade pode acompanhar o que acontece no seu município. Tem lá no site do Ministério da Saúde por cidade, que vai alimentando, a gente vai mostrando a chegada dos índices todos, e a partir do momento que vai chegando a gente vai abastecendo e nós vamos concluir essa vacinação com pleno êxito, tenho certeza. E a partir de quando começa esse financiamento para estender os horários nos postos de saúde? E eu queria que o senhor repetisse, por favor, quais são as cidades do Rio Grande do Sul? Não, veja bem. O horário estendido, que é uma tendência, porque muitas cidades do Brasil só ficam com as unidades de saúde abertas num horário comercial, que acompanha o horário dos trabalhadores, das trabalhadoras. Tem muitas mães não têm nem com quem, aonde levar essa criança, porque ela chega em casa às 6 horas, 6h30, pega essa criança. Muitas vezes o cuidador fala, teve uma febrezinha, estava molinha, deu um remedinho, e parece que criança só arruma estresse para a mãe à noite, né? E aí ela só pode ir na UPA, ou ela só pode ir num pronto-socorro. Então você ter a unidade de saúde próxima de casa até as 22 horas, pode desafogar a UPA, desafogar o pronto-socorro. Nessas unidades vai ter nebulização, que é uma das principais buscas das mães, enfim, das pessoas mais idosas, que pode ser feito com maior tranquilidade. Agora, quais vão abrir, como vai ser o arranjo, isto é de competência das secretarias municipais. Eles vão discutir qual é a unidade que melhor atende, não precisa ser todas, né? As cidades, quais cidades que vão decidir abrir, é uma decisão do prefeito, do secretário municipal. O que a gente está dizendo é, olha, antes vocês só tinham financiamento para abrir unidades 40 horas. Ou seja, das 7 às 11, das 13 às 17. Para quem for abrir até às 22 horas, nós vamos dar um financiamento adicional de R$112 mil. Para quem for abrir 60 horas, que é pelo menos 12 horas contínuas, nós vamos ampliar esse financiamento, que antes era de 20, nós vamos chegar a 50 e poucos mil reais. Quer dizer, nós dobramos, em alguns casos, triplicamos o valor do custeio, demos a liberdade para que os prefeitos, os secretários municipais discutam com seus controles sociais, com seus conselhos municipais de saúde e adotem a política de abrir e informar o Ministério imediatamente deposita o valor do custeio. Ministro, voltando à vacina. Vacina. É fundamental que as pessoas tomem, né? Fundamental, as vacinas são uma conquista, né? Uma conquista da humanidade. Às vezes o que eu vejo é que tem muitos jovens, muitas mães jovens, que não entendem por que existe vacina. E eu vejo as avós e as bisavós dessas crianças que estão nascendo, o quanto que elas vibraram, o quanto que elas se mobilizaram para vacinar os seus filhos nos anos 60, 70, 80. A campanha da polio no Brasil foi uma das campanhas que as pessoas não têm ideia da gravidade que era uma epidemia de poliomielite, das crianças com sequelas, sem conseguir andar, usando aparelhos ortopédicos, cadeiras de roda, sequelas permanentes para a vida inteira, crianças que morreram de sarampo, crianças que ficaram cegas pelo sarampo, difteria, enfim, a história da humanidade na luta com a doença infecciosa talvez seja o grande êxito da ciência, que foi controlar as doenças infecciosas, e o Brasil tem uma história de muito êxito. Talvez os mais jovens se pautem muito por internet, acham que aquilo tem algum tipo de fundamento,
e tem uma consciência muito relativa sobre o que é uma vacina. Ontem, em Nova York, o prefeito de Nova York decretou emergência sanitária em Nova York por uma epidemia de sarampo num bairro de judeus ultra-ortodoxos que entendem pela sua religião que não podem se vacinar. E isso coloca em risco toda a cidade de Nova York. Então, o americano, que é muito pragmático, ele colocou que, olha, vai ser vacinação compulsória nesse bairro. Quem for ao bairro, quem sair do bairro, vai ter que estar vacinado, porque coloca em risco todo um país. O nosso país, por baixa vacinação, a entrada dos venezuelanos lá em cima, por Roraima, nós tivemos uma epidemia de sarampo em Boa Vista, ela rapidamente foi para Manaus, ela rapidamente foi para Belém, nós conseguimos segurar. Nós temos feito os reforços vacinais em todos esses estados. Agora, nós não podemos esquecer que há 2 anos atrás São Paulo estava com filas nos quarteirões para vacinar a febre amarela. Porque parece que depois que a doença chega, depois que morre alguém, depois que os casos aparecem, aí corre todo mundo de uma vez para uma unidade de saúde. Febre amarela é uma vacina que é uma vez na vida. Você imuniza para o resto da vida. Então, a gente está fazendo esse ano não uma campanha, mas um movimento. Esse movimento não pertence a governos, ele pertence à sociedade, pertence às pessoas de bem, pertence a todos aqueles que leem alguma coisa de ciência para orientar, para levar as pessoas. As crianças têm direito de serem vacinadas. Ela não consegue ir sozinha aos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos a uma unidade de saúde. É responsabilidade dos pais ou responsáveis. Quem são os responsáveis? São todos, os conselhos tutelares, os vizinhos, as tias, as madrinhas, os que querem bem uma criança, professores, agentes de estudo. Perguntem para os pais, já vacinou, já levou, está em dia. Às vezes uma criança não vacinada pode ser um sinal de negligência e de violência contra essa criança. Ajude, a infância é um período fundamental da vida da gente, né? Eu acho que a vacina, nesse momento, é o resgate da atenção primária e é a reunificação desse país em torno de um SUS que precisa caminhar e tem força para caminhar com um bom serviço. Ministro, é muito importante, claro, que o público-alvo todo se vacine. O Ministério garante que vai ter doses para todo esse público-alvo? Sim, as doses estão todas. Eu visitei pessoalmente a fábrica do Butantan. A fábrica já está chegando num nível de excelência. Isso é uma outra fortaleza nossa, brasileira, sobre vacinas, que é o Butantan. A Fiocruz agora começa em breve a construir o complexo de vacinas nosso, que vai ser um dos maiores do mundo. A notícia boa lá no Butantan é que nesse ano agora, até o final do ano, deve ser validado ou não a vacina da dengue, que é dose única do Butantan. Parece que nós estamos muito perto da vacina da dengue. E se isso for verdade, o ano que vem, essa época, a gente pode estar falando de vacinação de dengue, que talvez não seja tão dramático no sul do Brasil, mas que traz um prejuízo, um transtorno enorme nas epidemias nacionais. Então, a gente vai sim reforçar o nosso Programa Nacional de Imunização e a gente conta com a sociedade brasileira. Ministro, por que Bom? começar e dar prioridade, então, para esses grupos que são as crianças, as grávidas e as mães? Primeiro que as gestantes e as crianças, a gente não gosta muito de aglomeração. Quer dizer, se a gente coloca elas juntos com todo mundo, a gestante na fila, a gestante em sala de espera, a gestante aglutinada, a gente prefere primeiro deixar com que as unidades de saúde fiquem mais tranquilas para que essas gestantes possam tomar suas vacinas. E as crianças, porque muitas vezes uma gestante está em 2ª gestação ou 3ª, ela já tem a criança. Mas também porque esse vírus, o H1N1 e o vírus da gripe, ele se comportou em gestantes de uma maneira mais agressiva. Não se sabe por que a mulher, na condição de gestante, ela evolui para uma pneumonia muito mais grave e leva muitas pessoas a óbito em condição de gestante. Então, elas primeiro, elas com as unidades preparadas, elas com calma, não vai... Ah, mas eu só posso vacinar então até o dia 22? Não. A gestante ela pode vacinar durante toda a campanha. Mas a partir do dia 22, quando a gente abrir para os idosos, né, as equipes de saúde da família já estão começando as suas estratégias para vacinar os acamados. Nós temos milhares de pessoas acamadas nas residências que não conseguem ir até a unidade de saúde. Isso é o SUS, isso é o carro, isso é a vacina, isso é o isopor, isso é o agente comunitário, isso é o médico de saúde da família. Está todo mundo mobilizado para a gente pegar os nossos
público-alvos mais críticos e poder dar prioridade para eles. As gestantes e as crianças é natural que sejam primeiros. Tá bom, gente? Obrigada. Camila, esse áudio aí, porque eu fiquei um pouco distante. Meu áudio deve ter ficado de cor. Ufa, deixa eu pegar meu computador.